Vamos deixar imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez, neste trabalho que foi confiado pelo Senhor, destes extratos que eu lhes digo. Eu estive revisando, estudando, e me foram de grande ajuda para vocês, ao receber estes extratos. Dediquem tempo a estudá-lo, porque são extratos que estão relacionados com a mesma mensagem que vamos ouvir. Vamos deixar imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico. Revisándolo, estudiándolo, y me fueron de gran ayuda. Como nos leu allí o tema, nosso irmão Miguel, o mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. Foi pregado em 17 de dezembro de 1997, em San Antonio, Texas, Estados Unidos. Ele usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, de 1 ao 3. Nos diz aí nessa mensagem o sétimo selo e o dia e a hora da sua vinda, pregado em 31 de maio de 1998, aqui em Caí, Porto Rico, diz o Dr. William Soto Santiago. E agora, para o último dia, encontramos que antes de começar o sétimo milênio, já o sinal do Filho do Homem no céu, o sinal do Filho do Homem no céu, já o sinal do Filho do Homem no céu, assim como o sinal do Filho do Homem no céu esteve antes de começar o quinto milênio, esteve a estrela de Belém aparecendo por 2000 anos aproximadamente, esteve a estrela de Belém aparecendo por 2 anos aproximadamente, e agora vejam vocês como depois do precursor da primeira vinda de Cristo, o próximo profeta que viria seria quem? O precursado, no cumprimento da vinda do anjo do pacto, velado em carne humana, em um jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. O problema que teve, não Deus, nem Jesus, mas os sábios e entendidos em assuntos teológicos da religião hebraica daquele tempo, o problema esteve onde? O problema tiveram com o véu de carne. Aí foi onde eles tropeçaram, porque essa é a pedra de ângulo, a pedra de tropeço para os grandes sábios e entendidos daquele tempo. E essa será a mesma pedra onde tropeçarão os sábios e entendidos deste tempo final. Tropeçarão tanto a besta como os 10 reis. Tropeçarão com essa pedra não cortada por mãos. Na mensagem Shalom, na página 11, página 11, diz: a cada geração foi dada certas coisas que aconteceriam em seu dia. Todos nós sabemos isso. Os profetas vieram em cena. Eles, a palavra do Senhor veio a eles, a compreenderam. Um vidente no Antigo Testamento quer dizer a quem é revelada a palavra. E como eles sabem, é porque tal pessoa conhece de antemão as coisas que virão. E assim, a palavra do Senhor veio a eles em cada era. E continua aqui nessa mesma mensagem.
Ou seja, o reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, tropeçará com essa pedra, com a pedra da segunda vinda de Cristo, e tropeçarão por causa do véu de carne. Tropeçarão porque a palavra, o verbo, o anjo do pacto, que é o verbo, a palavra, virá encarnada no último dia em um homem do último dia, que será o anjo do Senhor, Jesus Cristo. E na mensagem, no livro dos selos, página 301 diz: Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo, antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Continua aqui nestes extratos aqui, no tema A Vitória Definitiva do Sétimo Selo sobre Satanás. Pregado em 19 de abril de 1998, em Monterrey, no México. Diz: Agora vejam vocês como nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, diz, livro de citações, página 136, parágrafo 1208. Isso é quando Moisés e Elias, ali é onde os milagres têm lugar, as coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais por milagres. Mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Ou seja, a abertura do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo, o qual é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que vem de onde? Do Ocidente. Assim como a primeira vinda de Cristo foi cumprida em um véu de carne do Oriente, da terra de Israel, a segunda vinda de Cristo, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vem sendo cumprida em um homem do Ocidente. Aí é onde vem Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana. Aí é onde vem o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Em um homem de onde? Do Ocidente, do continente ocidental. Por meio dessa manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, a raça humana saberá estes juízos divinos que virão para a Terra, para os seres humanos, durante a grande tribulação. Assim como por meio da rádio e da televisão, quando há mau tempo, podemos saber as condições do tempo. E podemos saber a tormenta, a tempestade que vem, e por onde vem essa tormenta, essa tempestade, e a quantas milhas ou quilômetros vem essa tormenta. Assim também por meio do televisor de Deus, que será o anjo de Jesus Cristo. Os seres humanos poderão saber as tempestades que virão durante a grande tribulação e assim terão a oportunidade de saber esses juízos divinos que hão de vir sobre a terra, porque serão comunicados à raça humana através dos ministérios das duas oliveiras, dos ministérios de Moisés e Elias, manifestados na terra. Agora vejam vocês. Estes ministérios são os que estarão no anjo de Jesus Cristo manifestados pelo Espírito Santo, e também estará o ministério de Jesus sendo manifestado. E o povo hebreu verá esta manifestação poderosa da terceira etapa. Esta manifestação poderosa de Cristo, o qual neste último dia estará vindo em carne humana. Será a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem. E por meio desse homem estará
nos abrindo todos estes mistérios, e depois, por meio desse homem, Cristo estará realizando as grandes maravilhas, sinais e prodígios a nível mundial. Mas primeiro vem a palavra sendo falada, e depois esses sinais e maravilhas serão uma confirmação ou reconfirmação da parte de Deus para esse anjo mensageiro. Deus estará confirmando ou vindicando como seu mensageiro prometido para o último dia a nível mundial. E também isso foi o que nos disse o reverendo William Branham da confirmação que o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia era o precursor da sua segunda vinda. Deus ia confirmar com um evento, diz Livro das Eras, página 365 diz: mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito atuando em sua vida, com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, diz aí, com Moisés e Elias, o vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, ou seja, Elias, testificará que Jesus vem. Moisés e Elias. E o mesmo regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final, que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo, com Moisés e Elias, aparecerá ao final da era gentia. E aí coloca os últimos 1954 anos, ou seja, os últimos 3 anos e meio destes 1954 anos que foram cumpridos em 1977. Então, será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Continua aqui. Nessa mensagem continua dizendo: ou seja, diante do mundo e diante da igreja, as virgens fátuas, Cristo estará confirmando, ou seja, vindicando quem é seu anjo mensageiro, prometido para o último dia. Mas, para esse tempo, já não haverá oportunidade de salvação, porque a porta já estará fechada, a porta da misericórdia, que é Cristo como Cordeiro de Deus, já estará essa etapa terminada, e terá saído do trono de intercessão no céu. E já o que espera essa humanidade, ao planeta Terra completo, será o juízo divino, mas antes os escolhidos de Deus terão alcançado a misericórdia de Deus e terão recebido a transformação dos seus corpos, e os mortos em Cristo e a ressurreição em corpos eternos. Agora podemos ver o mistério que estará sendo aberto durante o tempo do aperto, e podemos ver a vitória definitiva do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo sobre Satanás. Vejam como Cristo vencerá o inimigo de Deus, o diabo, no capítulo 12 de Apocalipse. E também capítulo 19 temos aí essa batalha. E temos também o resultado dessa batalha, que é a vitória de Cristo contra o anticristo. É a vitória de Cristo contra o diabo no último dia. E na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Página 50 diz:
E agora, neste dia em que receberá alguém que poderá ver tão claro, ele coloca vê-lo claro como Moisés e Elias, até onde possam deixar que a palavra... Agora, Jesus o deu tão claro e foi tão perfeitamente destinado para esse mesmo dia que Deus expressou em todo o movimento de Cristo. Ele foi a revelação de Deus, ou seja, Deus revelado. Agora, ele santificou uma igreja com seu Espírito e seu sangue para que pudesse revelar toda a promessa para este último dia. Agora, é fácil voltar e recorrer os que os demais deixaram. E nestes últimos dias, pelo seu Espírito Santo, revelar todos os mistérios dos 7 selos. O vem? Ele está se expressando. Esse é o seu propósito, por isso morreu. Essa é a segunda parte da sua tripla manifestação. Primeiro, se expressou em Cristo. Coloca 1. 2, depois se expressou na igreja. E é o mesmo porque Cristo é a palavra. 3, agora a palavra se torna a palavra quando permite que essa se expresse através dela. Mas quando aceitam a denominação híbrida, como pode então a palavra se expressar por meio dela? Ou melhor, faz terra e produz um curto-circuito e se funde o fusível. Mas quando a corrente flui livremente a palavra de Deus e se expressa, então as obras que eu faço também vós as fareis. E nos últimos dias chegará a acontecer isso. Vede, vos envio o profeta Elias, ou Elias o profeta, o qual converterá o coração dos filhos à fé dos pais. E nesse tempo será quando poderá se expressar na plenitude da sua divindade através da sua igreja. E assim ter a preeminência dessa igreja. Ó, irmão, que coisa! Foi o homem ungido, mas agora é o povo ungido. E tudo isso é para produzir a noiva ungida e o noivo. E estes, com que são ungidos? Aceitando que rejeitaram Adão e Eva, voltando assim com a unção da palavra. Porque ele mesmo disse, minha palavra é Espírito, são ungidos com a palavra. Ele agora volta com o que Eva rejeitou. E ele coloca o título de propriedade. E nós aceitamos, amém. Vê você? Como essa condição híbrida é igual a como aconteceu com Eva. Ele disse a Eva, não faça isso nem aquilo, mas isso aqui sim pode fazê-lo. E ele coloca ali, a noiva aceita o que Adão e Eva rejeitaram, o que foi a palavra, o título de propriedade, os ungidos com a palavra. Continua aqui neste tema. A palavra profética dada pelo Espírito da profecia, pregado em 30 de dezembro de 2002, diz. Agora encontramos os tipos e figuras das coisas que acontecerão no Novo Testamento. As encontramos onde? No Antigo Testamento. Não temos que ir fora da Escritura, mas na mesma Escritura, porque a Escritura vem em uma forma progressiva, trazendo a revelação de Deus, a palavra profética dada pelo Espírito da profecia, que é o Espírito Santo. Agora, encontramos que os apóstolos estão refletindo no que Deus fará neste tempo, e também nos 7 anjos mensageiros, no reverendo William Branham, em São Paulo, em São Pedro, são as pessoas nas quais mais Deus refletiu o que Ele estará fazendo neste tempo final. E agora há muitas coisas que foram manifestadas no reverendo William Branham e foram faladas também muitas coisas, mas somente se cumpriram nele parcialmente, porque Deus estava refletindo nele coisas que ele fará mais adiante. A terceira etapa se manifestou nele temporariamente, mas ele diz que a terceira etapa vai ser manifestada plenamente quando vier o aperto. Portanto, Deus está refletindo nele o que vai fazer mais adiante. Isso será a plenitude de Cristo em sua igreja, quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu e completar sua igreja.
E na mensagem recordando a lei de Moisés, o subtema deve ser o feixe movido, pregado em 19 de junho de 83 em Valência, Venezuela, diz o nosso irmão William. E quando o povo está buscando um líder, aparecem muitíssimos líderes, mas Deus somente tem um para cada tempo. Não importa que Moisés tivesse desaparecido deles e foi para o topo do monte lá. Não importa que eles pensassem, este Moisés se foi de férias. Ou esse Moisés com tanta vela, com tanta importância que demos, este nos deixou e se foi. Porque isso foi o que pensaram, ou pelo menos os que quiseram guiar o povo à sua maneira, os que trataram de ensinar ao povo. Este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Assim que este já nos deixou. Já são 40 dias que não aparece entre nós. Mas não importava o tempo que ele estivesse ausente. A ausência não era motivo para se buscar outro líder, mas a ausência de Moisés era motivo para estar mais em comunhão com Deus. Porque se eles perdiam Moisés, perdiam tudo, porque era o enviado de Deus. Assim que o que eles tinham que fazer era estarem orando, à expectativa, sabendo que Moisés tinha subido para falar com Deus, e estar esperando que Moisés descesse, com essas grandes notícias que viriam do céu, as quais seriam dadas a Moisés. Mas o povo se desesperou e quis fazer a sua maneira. Isso é o que algumas vezes nos acontece. Algumas vezes se sabe ou se disse, vai ser feita tal coisa ou tais coisas. Ou há tais coisas e tais coisas que Deus vai fazer. Mas algumas pessoas dizem, mas ouça, passa o tempo e não fazem nada. Passa um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano, e não fazem nada. E isso, pois, vai ser feito. Assim que eu vou e faço e o faço. Ou busco outra pessoa para fazê-lo com outra pessoa. Mas não se deve fazer dessa maneira. Mas se deve fazer de acordo com o que está programado, de acordo com o plano de Deus. Porque quem vai por sua conta ou busca outras pessoas para fazê-lo, está fazendo o mesmo que o povo de Israel fez. Eles não esperaram que Moisés descesse e pensaram que podiam seguir em frente. E Deus, pelo que eles fizeram, Deus disse a Moisés, deixa-me destruir a todos e eu ponho sobre um povo melhor, sobre um povo maior, sobre um povo mais poderoso. E Moisés aí foi que intercedeu pelo povo de Israel. Olhem, até havendo o povo de Israel esquecido Moisés e buscaram outras coisas que não eram as que Moisés lhes tinha dito, com tudo isso Moisés intercedeu por eles. Bom, nós temos que compreender que assim são as pessoas. Algumas vezes querem as coisas no tempo delas e a sua maneira, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ter paciência com Deus. Ele teve paciência conosco, mas nós algumas vezes somos os que nos impacientamos e queremos que Deus faça as coisas ligeiro, rapidamente, ou no momento que alguém quer, e não no momento que Ele tem planejado. Nós devemos esperar o momento de Deus, e enquanto isso, desenvolver, dar uso à paciência, para que assim essa paciência esteja manifesta na pessoa, em uma forma tão ampla que você possa esperar todas as promessas que Deus fez. Porque todas as promessas que Deus fez, a pessoa as espera e tem que ter paciência. E se não tiver paciência, aí colocou a perder todas as coisas. Olhe, se você não tiver paciência, sua fé vai ter muitos problemas. Assim, a pessoa tem que ter paciência e esperar com paciência o cumprimento das coisas de Deus. Tem que esperar com paciência tudo o que é preciso fazer. E assim a pessoa estará agradando a Deus, porque a pessoa, então, estará caminhando ao passo do que Deus está fazendo. E no mistério, as chaves do reino diz,
pregado em 17 de janeiro de 1993 em Bogotá, Colômbia, diz: agora, quando começa uma dispensação, a dispensação anterior tem que ir desaparecendo para dar lugar a uma nova dispensação, que trará para a raça humana todo o programa divino correspondente a essa nova dispensação. E as coisas que a humanidade tem serão mudadas ao modo da nova dispensação. Assim como houve essas mudanças dispensacionais no passado, o povo toma a forma de crer, de entender as coisas, de acordo à dispensação que está. A dispensação do reino é a dispensação que trará para este mundo, que está em agonia de morte, que está em ruínas, trará a paz e a prosperidade. Não ao reino dos gentios, mas ao reino de Deus. E todos os que entrarem nesse reino receberão essas bênçãos. Haverá nações que entrarão a esse reino. As nações que tiverem sido salvas entrarão. Encontramos que essas nações serão formadas por crentes. Crentes, os quais receberão o conhecimento da palavra de Deus. Estas são para entrar na eternidade depois do milênio. Mas, para entrar no milênio, haverá nações que escaparão do juízo divino, ou parte passarão ao glorioso reino milenial. Nos colocamos em pé e vamos deixar no tema o mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. O nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.